Ainda continuando sobre os fatores históricos que contribuíram para a expansão ou crescimento do território do Brasil, nós vemos a criação de aldeias e missões jesuíticas, né? Os jesuítas, aqueles que vieram junto com as caravelas para pacificar os indígenas, porque a história relata que tinha aqui no Brasil muitas tribos ainda canibais. E quando os portugueses chegaram aqui para tentar explorar, muitos deles tiveram esses conflitos com as tribos. Então, os jesuítas vieram para amansar esses índios, né? Através, muitos desses jesuítas, eles tinham o dom da música, né? Dos instrumentos de corda e flauta, e os índios acabavam se aproximando, principalmente com as crianças, e eles iam domesticando esses índios. Foram construídas as vilas jesuíticas, e essas vilas passaram a ser vilarejos e futuramente cidade, como nós vemos o caso da cidade de São Paulo, que no passado foi o Colégio de São Paulo, desenvolvido pela a missão jesuítica de Manuel da Nóbrega e Padre Anchieta. Outra formação também que contribuiu para o crescimento do território brasileiro e organização de vilas, vilarejos e cidades foi também o esforço político e administrativo que nós vimos da fortificação, ou seja, a construção de fortes no litoral e nas fronteiras terrestres também, que ocorriam nas fronteiras com a América Espanhola. Então, toda essa parte que eu estou passando aqui, né, mostrando para vocês, eram as fronteiras terrestres. Então, com a chamada América Espanhola, que hoje nós temos os países que falam o espanhol, o castelhano, Venezuela, Colômbia, Bolívia, Peru, até aqui o Paraguai e a Argentina. Então, toda essa parte foram construídas fortificações fortes para evitar a invasão de espanhóis. E aqui no litoral também é comum nós ouvirmos muitas vezes quando estamos praticando turismo, as chamadas praias do forte. Hoje a gente não depara muito com fortificações, né, que foram destruídas pelo tempo e não foram preservadas muitas vezes, né, pela cultura, mas foram os fortes que evitavam as invasões holandesas, francesas, principalmente, né, aqui no litoral. Então, essas vilas também de fortificações, esses fortes atraíam o povoamento e futuramente foram sendo construídas, né, cidades, como é o caso de Salvador, da própria cidade também denominada de Fortaleza no Nordeste. Bom, nós também observamos aqui, por esse mapa também, um outro fator histórico, que vocês observam aqui, essas setas aqui, ó, né? Essas setas roxas aqui, ou lilás, que são as chamadas expedições de bandeirantes, ou incursões de bandeirantes. A palavra incursão deriva de in, prefixo in é para dentro, e ex para fora. Então, as incursões dos bandeirantes, que saíam principalmente dos grandes centros, no caso aqui a gente vê de São Paulo, né, de Minas Gerais, iam para o interior do continente em busca de pedras preciosas, em busca também de mão de obra indígena para vender para as lavouras. Então, quando eles não encontravam pedras preciosas, eles não voltavam com as mãos abanando, eles voltavam com índios escravizados para vender como mão de obra escrava para as lavouras. E também aliado a essas expedições de bandeirantes, nós vemos também uma migração muito grande aqui, né, principalmente aqui da região Nordeste, para a região amazônica, que nós vamos encontrar o ciclo denominado de ciclo de drogas do sertão. Drogas do sertão, hoje a gente costuma falar das farmácias, são chamadas de drogarias. Por quê? Porque nesses centros comerciais, nas drogarias, nas farmácias, são vendidos os produtos fármacos, que têm a matéria-prima de origem nas florestas, até hoje, estomalina, novalgina, né? E outras
derivadas que foram descobertas junto às tribos. Os bandeirantes adentravam e acabavam fazendo amizade com algumas tribos rivais, e nisso eles descobriam esses produtos que poderia render muito, né, a venda desses produtos, fármacos, né, essa matéria-prima que futuramente os chás, né, e depois xaropes e outros mais, eram levados até as vilas, cidades e eram exportados tudo para a Europa, né? E também as especiarias que a gente já sabe, né, a castanha, o cacau, o guaraná e outros mais. Aqui nós observamos então os ciclos econômicos. Podem observar que sempre foram desenvolvidas aqui no litoral. Olha a cana de açúcar aqui, né? Pela legenda, é aqui na área litorânea. Foi plantada aqui devido ao solo do Massapê, aquele solo pissarrento, né? Argiloso, vermelho, e a facilidade do clima, que a gente chama de clima tropical úmido. Ele é quente e úmido, favorável ao plantio da cana de açúcar, que é uma cultura asiática, né? E o açúcar tinha um valor muito grande na Europa. Aqui nós vemos o cultivo do cacau, né? O tabaco, né? Desculpe, o tabaco, né? O fumo, que era produzido aqui na Bahia. Aí nós vemos o cacau, aqui também produzido no território baiano, né? Para a produção do chocolate. Aí nós vemos aqui esse todo pontilhado, é o ciclo também que se desenvolveu, chamado ciclo da pecuária, o ciclo do gado, a criação de animais voltado para a exportação de couro. O couro, né, para produzir os artefatos, chapéu, colete, botas, calçados para a Europa, e a carne ficava aqui para o consumo local, né? Não levava carne porque não daria tempo de chegar tanta carne lá, né? Era muito tempo nas caravelas, então para o consumo local. Nós vemos também o ciclo do gado aqui, olha, na região aqui, nessa região indo mais para o sul aqui. O gado ele foi criado muito aqui próximo aos rios, né? Por isso que o Rio São Francisco é denominado até os dias de hoje de Rio dos Currais. Aí nós temos o ciclo do algodão aqui, principalmente no Maranhão. Então nós vemos o ciclo desenvolvido do século XVI até o século XX, né? E aqui o ciclo do ouro. Vocês observam aqui as Minas Gerais. Aí vocês observam aqui, olha, Goiás, nessa parte que hoje é Tocantins, mais ao norte de Goiás. E Mato Grosso aqui, né? Então essa parte é o ciclo do ouro e das pedras preciosas. Diamantes, né? Vocês vão ver as cidades até hoje, né? Diamantina, Ouro Preto. E futuramente nós vemos o ciclo do café. Essa parte aqui, olha, que vai para o oeste paulista. Inicia-se aqui no litoral, mas o desmatamento da Mata Atlântica e dirige-se para o oeste paulista aqui e para o norte do Paraná. Essas áreas aqui são a área do cultivo do café, o chamado ouro preto, ouro negro. O café, ele foi desenvolvido no Brasil. A cultura do café também é uma cultura africana, mas adentrou o território brasileiro no final do século XIX e até a década de 30 do século XX. Foi o auge da economia brasileira, então a riqueza brasileira. Então nós observamos que todos esses ciclos, olha, se desenvolveram e houve a ocupação do território brasileiro, maior parte aqui no litoral, mas também a migração para o interior do Brasil.